Então, olá, alunos! Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar um novo gênero, que é o gênero História em Quadrinhos. E aí, inicialmente, nós precisamos compreender algumas características desse texto. Então, o que é História em Quadrinhos? História em Quadrinhos, ou HQ, né? É o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e texto disposto em sequência. Lembrando, gente, que é um texto narrativo, então vai contar uma história. Só que essa história vai ser apresentada de uma outra forma, diferente lá da fábula, diferente do conto de assombração. A apresentação desse texto narrativo vai ser por meio de desenhos em uma sequência de quadrinhos, tá? Essas histórias possuem a estrutura de uma narrativa, vai ter o enredo, vai ter personagens, vai ter tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal, que são as próprias falas dos personagens, e a linguagem não verbal, que é o cenário, a expressão facial dos personagens, entre outras coisas. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas dos personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite intenções distintas. Então, a gente tem que observar que cada balão ele vai indicar algo diferente, né? Esse balão aqui é o mais comum, que indica fala. Já vai ter outros que vai indicar grito, pensamento e assim por diante. Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias, definidas como palavras que tentam reproduzir os sons. Exemplo, cabrum, como o som de trovão, tic-tac, como o som dos ponteiros do relógio, entre outros. Aqui eu tenho alguns exemplos das onomatopeias, tá? O cras, que quando a gente vê lá, a gente já sabe que é alguma coisa quebrando. O toque-toque, a gente já percebe que significa o som que o personagem que está sendo feito ao bater em uma porta. E assim por diante. E aí, conhecendo o nosso texto, hoje nós vamos estudar, sair um pouco do nosso comum, né? Que normalmente quando a gente fala em história em quadrinhos, a gente escuta muito sobre a Turma da Mônica. Mas nós vamos conhecer agora uma história em quadrinhos que é Seu Vivinho e o Lambari Gigante. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é aos detalhes e as características do gênero. Lembra que é narrativo? Ótimo, conta-se uma história. Só que a minha história aparece em uma sequência de quadrinhos utilizando a imagem não verbal, o cenário, o desenho dos personagens e utilizando a linguagem verbal, tá? Percebam que aqui, quando se trata de linguagem verbal, eu tenho dois tipos de balão. Esse primeiro balão aqui, gente, esse balãozinho aqui, ele é a fala do personagem. Então, aqui é o Seu Vivinho e o outro personagem é o Clerisvaldo. Então, quando a gente vê esse balão aqui, é porque ou é a fala do Clerisvaldo ou é a fala do Seu Vivinho. Só que eu também tenho esse outro balãozinho aqui, Esse quadradinho aqui, gente, ele representa a fala do narrador, tá? Então, aqui é o narrador. Nós temos um narrador observador, ok? E aí, observem que eu tenho uma sequência de quadrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e eu tenho mais também. 7, 8, 9 e 10. Então, eu tenho uma história narrativa apresentada em uma sequência de quadrinhos, tá? E aí, nós temos uma curiosidade em relação a essa história em quadrinhos.
tá? Ela foi retirada do livro Sete Histórias de Pescaria do Seu Vivinho. É o resultado de um encontro entre dois autores que se firmaram junto ao público infanto-juvenil com duas linguagens distintas. A dos quadrinhos, porque o gênero é história em quadrinhos, e a do cordel, né? São embaladas por uma linguagem visualmente livremente inspirada na estética das xilogravuras, tá? Então aqui, gente, eu tenho dois gêneros misturados. Eu tenho o gênero do cordel, assim como eu também tenho o gênero da história em quadrinhos. E a gente percebe que a gente vê até uma característica marcante do cordel, que é as rimas, ó. Surpreso, preso e aceso, né? Irmão com prisão, com lampião. Então a gente também tem rimas pelo fato de ser, da rima ser uma característica do cordel, tá? Mas lembrando que também é, acima de tudo, uma história em quadrinhos. E aí nós temos a nossa atividade. A primeira questão, a pergunta é: qual é o gênero do texto lido? Que texto é esse? Segundo, para que ele serve? Terceiro, ao concluir o texto, podemos perceber que os pescadores, como seu vivinho, possuem a fama de. Então, aqui é uma informação que ela vai ser percebida após a leitura do texto. Na frase, lambari não pesa muito, é um peixinho bem miudinho. De quem é essa voz que aparece no texto? Então, você vai voltar ao texto e pesquisar de quem é essa fala. 5. Por qual motivo Clerisvaldo duvidou da história contada por seu vivinho? Então, pense aí, qual foi o motivo da dúvida? O que motivou a dúvida no Clerisvaldo? 6. Entre o quadrinho 9 e 10, a reticência. O que elas significam? Gente, lembrando que a reticência são o que vocês chamam de 3 pontinhos, tá? Então, você vai voltar ao texto e vai analisar esse sinal de pontuação e qual a função dele lá no texto. 7. No trecho, outro dia no riacho eu pesquei o lampião. Então, você vai dizer a quem se refere o pronome eu. O eu é sempre quem fala, tá? 8. Além do texto Lambari Gigante ser uma história em quadrinhos, ele possui elementos marcantes de um outro gênero textual. E aí você vai dizer que outro gênero também está presente no texto que a gente acabou de estudar. E na 9 você vai dizer: no trecho, seu vivinho ouvindo isso, protestou indignado. A palavra destacada é o mesmo que, então você vai dizer qual é o significado da palavra protestou, ok? E aí, gente, eu estou aguardando a foto da sua atividade lá no grupo, tá? Um abraço e até a próxima atividade.